Muito boa tarde a todos, meus queridos irmãos, encarnados, desencarnados, que vão participar agora dessa filmagem. Hoje é dia 21 de abril, é um domingo maravilhoso, ensolarado, realmente aí muito bonito. Os trabalhos foram realizados hoje mesmo, hoje cedo, tá bom? E eu já tô tendo a oportunidade de fazer a gravação e enviar essas mensagens, tá bom? Agradeço muito a vocês que estão aqui acompanhando. Sempre que vem um vídeo novo, vocês vêm até aqui, assistem e entram nessa sinergia, nessa energia e também podem ajudar aos outros, tá? Então, sempre que a gente estiver participando dessas filmagens, pessoal, sempre vocês estejam com a vibração no divino, no íntimo, né, em tudo que é bem e bom, na luz, né, para que possamos participar dando o nosso melhor. Quando a gente tenta dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor possível, não é melhor que o outro, né, sermos melhores que os outros, não, nós temos que simplesmente sermos melhores do que nós mesmos, tá? Eu acho que isso é algo que a gente nunca pode se esquecer, que sejamos melhores que nós mesmos a cada dia, que possamos sair da encarnação sempre melhor do que nós entramos, sempre em busca do trabalho espiritual, sempre em busca do apoio aos nossos irmãos, sempre em busca de podermos estar aderentes, né, às leis divinas, aderentes sempre ao trabalho espiritual e à mediunidade que nos é dada divinamente de forma gratuita, e assim temos que retribuir de forma gratuita, né? E sempre tentarmos seguir os exemplos divinos de Jesus, que enquanto ele estava encarnado, ele nos mostrou como podemos ser modelos de exemplo de comportamento como ele foi, que nós também podemos. Então, não existe complicação, não existe mistério, não existe nada que nos distancie de Deus. Deus é direto com cada um de nós, né? Nosso Pai é direto com cada um de nós. Não precisamos de intermediários entre Deus e cada um de nós. Precisamos sim dos exemplos, como Jesus nos ajudou tanto neste planeta e continua nos ajudando. Precisamos sim dos dons do Espírito Santo para que cada um de nós possa advertir, ilustrar e consolar os nossos irmãos uns aos outros, né, que é a grande comunicabilidade, importante comunicabilidade dos dois planos da vida, que não nos deixam órfãos, né, na Terra. Então, sempre vamos ter essas coisas em mente, no nosso coração também e no nosso comportamento. Tá bom? Então eu agradeço a vocês que voltaram aqui, que vão participar aí dessa divina vibração, que já vem desde aí de cedo, e o trabalho ele é perene no plano espiritual, ele nunca cessa, está sempre aberto, o movimento divino está sempre acontecendo, né? Porque as bênçãos divinas não são encolhidas, pessoal, a nós, né? Basta que mereçamos, basta que possamos fazer por merecer, elas estão todas à disposição. O caminho de Deus, esse caminho divino, que faz com que possamos voltar a sermos Deus em Deus, que dele fomos emanados e a ele vamos voltar. Esse caminho aí divino, que nos coloca em tantos treinamentos, em tantos desafios, é apenas para que possamos crescer e evoluir, pessoal. O sofrer tem muito mais a ver com a nossa parte em como vamos lidar com os nossos desafios do que a necessidade do sofrimento. Coisas que nos acontecem, que possamos lamentar, elas têm que acontecer para nossa evolução. Não há erro em Deus, não há orfandade em Deus, não há injustiça em Deus, não há inocente sofrendo. Então estamos nós todos no mesmo barco, na mesma humanidade que vem passando por momentos cíclicos e agora culminando aí com a parte final do Apocalipse, né? Então estamos todos no mesmo barco. Ninguém aqui é melhor que ninguém, não há fila especial para Deus, mas podemos sim correr, né, para esse caminho divino, para nos deificarmos o quanto antes e com menos sofrimento. Isso não nos é proibido, então façamos a nossa parte no nosso íntimo, preocupados
cada um de nós com cada um de nós, né? Em primeiro lugar, a nós mesmos, a nos reformarmos intimamente na forma comportamental também, porque só a teoria e não adianta, né? Nossa humanidade é uma humanidade que ainda se equivoca muito em relação a algumas coisas, né? Aqui acreditamos que o conhecimento basta ou que o conhecimento traz sabedoria. Nem todo conhecimento traz sabedoria. Conhecer nos é fácil, podemos conhecer tudo, podemos pesquisar, podemos nos aprofundar, podemos conhecer tudo. Mas a sabedoria, ela é o conhecimento praticado, né? Então não adianta só a teoria, né? Mesmo a teoria de tudo que seja divino só nos vai trazer mais responsabilidades. Então é importante o estudo sobre as verdades divinas, sobre tudo que os vultos deixaram nessa humanidade de ensinamento sobre as verdades divinas, a lei de Deus, o divino comportamento, né, a prática da mediunidade, sempre, 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 né, que esse derrame que foi feito no planeta da mediunidade por Jesus, né, tivemos também por Moisés e também teremos mais uma nova rodada de dons do Espírito Santo distribuídas e fortalecidas para toda a carne. Porque os dons do Espírito Santo é Deus em nós. Então nunca viremos, né, as nossas costas para o que seja divino e para o que seja da nossa tarefa espiritual, pessoal. Né? Hoje eu estava no elevador aqui e eu encontrei com uma vizinha e alguns familiares e a gente se cumprimentou e ela disse assim, que Deus dê muita saúde para nós. Aí eu não a corrigi, mas eu complementei e eu disse que tenhamos muita espiritualidade porque o restante vem, né? O restante vem. Então acho que é isso que eu tenho aprendido muito, né? Nesses tempos, nos últimos anos da minha vida, porque essa reforma íntima, ela tem, para mim, né, pelo menos, teve algumas etapas, né? Muito luto por coisas que eram importantes para mim, sim, mas hoje eu vejo que as prioridades são muito outras, né? Então, tudo que eu passei, venho passando de diferentes formas, só fez com que eu conseguisse me tornar um espírito melhor. Então, antigamente, quando eu estava passando por tanta coisa, que eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada, eu me sentia frágil, né? Mas na verdade não. Aqueles momentos todos, né, por determinados períodos, foi quando Deus me colocou em frente a mim mesma, né? Para que eu pudesse me autoavaliar, para que eu pudesse me conhecer, né? Não como Maristela, né, mas como espírito, né? Um espírito que com certeza não é deste planeta, e não é desse planeta porque veio expulso de outro quando estava lá na transição, planeta chamado Capela, né? Porque ali não me fiz digna de continuar naquele planeta, e não temos certeza se nos fazemos dignos de continuarmos neste planeta após essa última e mais pungente situação cíclica que vamos passar, pessoal. Então, a certeza se vamos ficar ou não no planeta não é mais importante do que a gente fazer por onde, tentando ser o melhor que possamos dentro do nosso programa de vida, dentro da nossa capacidade, dentro das nossas ferramentas. O fato é que Deus dá tudo para que possamos hesitar, possamos vencer os nossos desafios, evoluir e tudo, né? Nós não vamos para essa guerra íntima, né, para essa transformação íntima sem ferramentas, né? A todo tempo Deus nos dá ferramentas, né? Mas há um momento que quando a gente não opta em voltar para esse caminho, estar nesse caminho pelo amor, a gente, infelizmente, por lástima nossa e própria nossa lástima, nós vamos pela dor, né? Mas toda dor com a consciência amplificada, a dor nos amplifica a consciência, né? Ou pelo menos deveria, né?
Então, uma maior lição para mim foi a amplitude da minha consciência, né? Uma certeza hoje divina em Deus, uma perfeita confiança em Deus, sabendo que tudo está perfeito, né? E que eu vou ter que passar pelas minhas coisas, como cada um de vocês vão ter que passar pelas suas, e ninguém passará por ninguém. O que temos que passar, nós passaremos. Óbvio que nós temos espíritos encarnados e desencarnados que querem o nosso êxito, que torcem por nós, que oram por nós, que são gratos a nós por uma série de coisas. Então, o que vem desses pensamentos e desses sentimentos nos nutre de muita força, nos nutre nesse reencontro com nós mesmos, né? E nesse reencontro com essa conexão divina que a gente nunca pode se apartar, nunca pode se esquecer, nunca podemos aí subestimar dentro da nossa existência, pessoal, porque senão aí a gente passa por situações bem desagradáveis, né, que não gostaríamos de passar. Então sejamos cada vez mais conscientes de nosso papel como espírito e verdade que temos a ser, né? E nesse caminho todo, nessa trajetória toda, nessa trilha toda, nessa jornada toda que Deus nos oportuniza, tá certo? São oportunidades. Então vamos tentar ao máximo enxergar as coisas da matéria como coisas da matéria e enxergar tudo que seja divino, que nos transforme para pessoas melhores, né, filhos de Deus melhores, irmãos melhores dos nossos irmãos e, acima de tudo, melhores para nós mesmos, para a nossa evolução. É isso que a gente tem que priorizar, pessoal. Isso que temos que priorizar. Isso não quer dizer que os desafios serão tirados, né? E não devemos, né? Não devemos pedir, né? Eu sempre falo isso. Não devemos pedir que nos sejam tirados os desafios, porque são eles que vão fazer com que a gente enxergue melhor, né, o nosso entorno, enxergue melhor as nossas atitudes, né, a gente consiga entender as consequências, né, linkar com as atitudes e entender que não há erro em Deus, né, que tudo é divino e tudo é perfeito e temos que passar, tá bom? Então eu gostaria de dizer isso, também gostaria de agradecer aos que estão entrando hoje pela primeira vez. Peço a todos que vocês se inscrevam. Eu sou Maria Estrela, nasci Maristela, que quer dizer Maria Estrela, graças a Deus, né? Os nossos nomes também têm os nossos significados, todo nome tem o seu significado e não por acaso, tá bom? Então eu agradeço muito a vocês que estão aqui pela primeira vez, a vocês que estão aqui em todas as filmagens, vibrando, participando dessa energia tão importante aqui. Mas participem também fisicamente, pessoal, de orações em conjunto, para vocês orarem. Todos nós oremos para os outros, no meio dos outros, para merecermos de Deus suas divinas graças que estão aí, né, à disposição o tempo inteiro, divinamente à nossa disposição o tempo inteiro, tá? Nesse trabalho espiritual tão importante de nos reunirmos com outros irmãos encarnados, porque ali também estarão os trabalhadores, os irmãos desencarnados que também chegam para pedir ajuda, a receber. Então há um grande movimento, uma grande importância da gente se deslocar das nossas casas, pelo menos uma vez por semana, e nos encontrarmos em orações em conjunto, né? Espíritas e bem cristãs, né? Onde o dinheiro não reine, onde o comércio livreiro não reine, onde o que reine é apenas a legítima vontade de trabalhar espiritualmente, ajudar o plano espiritual, né? A fazermos parte deste grupo de trabalhadores, porque temos muito menos trabalhadores do que precisados, né? Não sejamos nós, espíritos aí maiores, mais conscientes, não sejamos precisados, sejamos aqueles que possam estar ajudando os irmãos ainda menos conscientes do que nós, tá bom? Então façamos por onde? No exemplo mesmo do dia a dia,
né? Não é na retórica, não é na palavra, mas assim, nesse desejo de amor pleno, né? Que quando a gente trabalha espiritualmente, a gente vai com esse coração todo aberto, né? Porque mais do que pedir aos nossos irmãos, sabendo, né, que tudo está perfeito, é para que possamos estar ali, nos doando da forma que seja possível, que seja permitida, né, para estar nos fazendo qualquer atuação, né? O que temos que pedir a Deus sempre, né, e ao plano espiritual, a justiça divina, é que possamos ter sempre muita oportunidade de trabalho espiritual. Forças, poderes e oportunidades de trabalho espiritual. É isso que precisamos pedir sempre a Deus, pessoal, em primeiro lugar, tá bom? E não importa em qual legião nós estamos naquele momento, em qual atividade estaremos naquele momento, mas seja qual for, ela é perfeita para que a união de tudo aquilo que tem que ser feito seja perfeito também, né? Porque não há um fio de cabelo, como disse Jesus, né, de nossa cabeça que não é contado, né? Então tudo tem essa divina engenharia por trás, né? Essa divina permissão da justiça divina, quando diz sim, tudo é projetado para que as oportunidades e os apoios aconteçam. Então, vejam que hoje eu vou dizer aqui para vocês os trabalhos que foram realizados hoje cedo, certo? E vocês entendam que cada um desses espíritos, né, dentro do merecimento que todos tiveram, que vocês possam sentir a oportunidade que há em tudo nisso, né? A oportunidade de nossos irmãos, desses irmãos, né, serem agraciados pelos seus entes queridos, né, desencarnados que também estavam ali, amigos, né, do plano espiritual, tudo para que possamos nos curar, para que possamos vencer, tudo em primeiro lugar dentro da consciência, pessoal. Então vejam, nesses pedidos, outros espíritos vão sendo trazidos, né, para que possam serem apoiados também nas mesmas motivações, porque não conseguimos doutrinar espírito por espírito. É impossível, né? Vamos dizer, impossível não é, há quem faça, mas é muito mais produtivo, muito mais relevante do ponto de vista do trabalho espiritual que possamos, por meio das motivações, por meio do nosso amor ao trabalho, do nosso sentimento legítimo a tudo isso, que possamos transformar e movimentar o nosso entorno, que já está em movimento do trabalho perene, que possamos engrossar essa energia aí de ectoplasma que nós aqui encarnados temos, né? Esse fluido eletromagnético que é tão importante para a parte da cura, né? Que é utilizado pelo plano espiritual para a parte da cura. Então veja, nós temos, né, a nossa importância, né? É uma importância que não pode ser orgulhosa, né? Mas é uma importância que tem que ser vigiada. A gente tem sempre que estar vigiando a nossa importância, levando a nossa importância sempre para o que seja humilde e para o que seja útil, tá? Então esses são aí alguns recados, né? Porque muitos irmãos são ajudados quando a gente vem aqui e fala sobre cada um desses espíritos que são ajudados, né? A coisa é muito maior, né? Porque nós estamos falando, pessoal, de coisas muito sérias, né? Que é como nós decidimos nos transformar, de como nós decidimos estar dentro dessa divina energia do apoio espiritual, né? Do nosso trabalho espiritual, que é tão importante para que possamos cumprir as nossas missões, os nossos programas de vida, saindo com êxito, saindo com mais luz, saindo com mais oportunidade de trabalho, porque o mais bacana, né, quando a gente fala em desencarnação, em primeiro lugar, é ter o recolhimento, né?
é ter o recolhimento, é ter espíritos ali, mentores aguardando e tudo, e já de cara o espírito já poder trabalhar, já de cara o espírito já poder voltar ali para o seu posto de trabalho, para tudo, porque tudo é útil, né? Não há, mas eu tenho uma passagem do filme Nosso Lar, né, que conta a história de André Luiz, pseudônimo André Luiz, né? Que quando ele desencarna, ele disse que ele deram uma vassoura para ele e ele disse que não, ele era um médico, né? Que ele não estava ali para isso, né? E depois, com o tempo ali, com a consciência de entender que ali ele já não era mais o médico, né? Da última encarnação, mas que ele podia assim seguir ajudando assim que ele se recuperasse. Tanto é, né, que virou, né, o trabalhador nessa parte médica aí que né, se recuperando aí perfeitamente, graças a Deus, né, porque nós estamos sempre em movimentos, pessoal. Quando por algum motivo nós cometemos erros, né, isso impregna aí o nosso perispírito, né? Muitas vezes até deforma o nosso perispírito, né? Que é a nossa alma. Mas tudo isso precisa ser resgatado, precisa ser ressarcido, precisa haver a consciência, né? Para que a gente possa movimentar isso ao contrário do erro, né? No acerto, na benevolência, na generosidade, na espiritualidade, em tudo que nos fortalece e nos protege ainda mais um planeta como o nosso, que nós sabemos que está realmente numa fase bastante negativa, né? Mas cada um de nós, individualmente e em conjunto, temos a divina obrigação de tornar esse planeta, essa casa cósmica, um planeta melhor para ser vivido, um planeta de luz, um planeta para que possamos dar orgulho ao nosso Pai Divino por esses filhos que estão habitando, que vão continuar habitando esse planeta, aqueles que merecerem, né? Então cabe a cada um de nós, no individual e no coletivo, porque fora dos relacionamentos, fora do jeito que tratamos nossos irmãos e que somos tratados, né, nós não conseguiremos nada. Não adianta, como eu disse, a teoria, não adianta, como eu disse, o conhecimento, né, se isso tudo não se traduzir em comportamento, tá bom? E para começar, sempre, 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 essa divina conexão com Deus e esse divino conhecimento sobre Deus que está no Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que é a última Bíblia dessa humanidade, é Deus feito livro. Recomendo que todos procurem receber o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, né, seja entrando no site da uniãodivinista.org e baixando ali gratuitamente, né, porque ali nós somos apenas, como sempre diz o Caio nas orações de domingo, lá na Pedro Doll, número 549, que é a sede da União Divinista, a sede mundial da União Divinista, né? Que sempre nos é dito, né? Que a gente realmente precisa fazer o nosso melhor, né? Tudo ali que é dito é muito importante, né? Que a gente precisa estar presencialmente, que a gente precisa fazer a nossa parte, né? E o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas pode ser adquirido não somente de forma eletrônica, né? De forma digital, sempre gratuitamente, como se vocês quiserem conhecer, principalmente vocês que estão aqui na cidade de São Paulo, né? Na capital do estado de São Paulo, que tem o privilégio de ter aqui na Zona Norte a sede mundial da União Divinista. Nós somos apenas passadores de recados, como sempre diz o Caio, né? Nós estamos aqui para prefaciar Deus, as verdades divinas, ou complementar qualquer informe divino
né? Está tudo dentro do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que é a última Bíblia da humanidade. E que tem tudo de divino para que possamos nos transformar e nos guiar. É um livro para a cabeceira da cama e da vida, não só para uma leitura única. E ali tem orações divinas e prodigiosas, que muitas delas eu uso também aqui nos meus trabalhos de benzimento. Tá bom, pessoal? Foi uma grande apresentação hoje, né? Essa conversa gostosa aqui com vocês, leve. Eu me sinto uma pessoa cada vez mais leve, uma pessoa... eu não gosto muito dessa palavra em paz, né? Porque as pessoas querem paz, mas será que elas estão dando paz aos outros? Né? Como a gente quer merecer coisas que nós não proporcionamos aos outros nem a nós mesmos? Né? Então, a paz, ela é uma palavra estranha para mim. Né? O que a gente tem que ter, sim, é uma grande tranquilidade no nosso coração. Isso não quer dizer que a gente está nesse barco e não vai enfrentar tsunami, não vai enfrentar tempestade, né? As tempestades que realmente formam bons marinheiros, pessoal. O mar calmo, ele tem que ser encarado como uma consequência em nossas vidas, né? Não como algo que eu peça a Deus sem merecer. Então vamos sempre estar muito conscientes, né, do que estamos fazendo. Sempre se pergunta o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou fazendo com o outro. Sem essas perguntas e essas respostas, a gente não dá um passo para frente que não seja um passo correto, né? Então, sempre se perguntem, será que eu estou fazendo o melhor para mim e para o outro? Será que eu estou dando o melhor do meu potencial e das ferramentas que Deus me deu? Né? Porque se a gente não faz constantemente essas perguntas, né, a tendência é que a gente caia nesse redemoinho tão dolorido, que é a vida, né, passando e a gente não passando junto com ela da melhor forma. É a gente se atrasando, né, na nossa evolução. Então fica por aqui, né, essa mensagem do plano espiritual, que eu sempre peço que quando eu estou gravando, que as legiões mensageiras, angélicas, possam estar ao meu lado, me apoiando muito na comunicação, porque é muito importante que eu consiga comunicar da forma que eu recebo, da forma que eu vejo, da forma que eu sinto, podendo ser uma médium cada vez mais completa, mais consciente, mais humilde, mais ferrenha, né? Que possa fazer a sua parte da melhor forma. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui para os casos de hoje, que foram benzidos cedo, a partir das 9h30 da manhã, que começaram os benzimentos. Eu inicio aqui por uma família que teve um falecimento de um ente muito importante para todos, um ente que sempre se desdobrou e ajudou muito a sua família, né, a criar, né, os seus filhos, seus netos. É uma pessoa, né, que desencarnou tendo muito amor à sua volta, muita gratidão à sua volta. Então a gente sabe, né, da comoção que é quando um espírito desse assim desencarna. Mas a gente tem que aprender muito com os desencarnes, pessoal, porque desencarnes são situações que são corriqueiras na nossa existência, né? Vivemos encarnando, desencarnando, e essa não é a última, né? Como alguns pensam, nossa, só tem uma vida, ou essa é a minha última, não vou reencarnar mais, né? Pessoal, nunca digam isso, porque é por meio do reencarne também, né, que nós temos essa divina escola, que é a reencarnação, para que a gente possa enfrentar, né, os nossos dilemas, né, enfrentar as nossas oportunidades, porque sempre temos oportunidades de melhoria, sempre temos, só não tem quem não faz a autoavaliação, né, aí é fácil, né, eu não me autoavalio, então eu tô perfeito, eu não preciso realmente mudar em nada, né, pessoal? Mas aí quando a gente desencarna, a gente vê quanta oportunidade que a encarnação nos deu e que a gente
virou as costas, né? E isso é muito triste para qualquer espírito, ter essa verdade quando desencarna, tá bom? Então vamos aproveitar a encarnação, as reencarnações, para que possamos evoluir e fazê-lo da melhor forma, né? Dentro de tudo isso que é tão transparente de Deus para nós, né? O que Deus espera de nós é muito transparente, né? É divino, né? É o que a gente tem para trilhar toda a nossa evolução. Então façamos a nossa parte. Então quando nos depararmos com os desencarnes, né? Porque são naturais, né? A gente não vive nesse mesmo corpo eternamente. Você adquire mais conhecimento, você adquire mais consciência, você vai adquirindo outros corpos em outras encarnações, até que os corpos não sejam mais necessários, e aí nós vamos virando luz e glória, e cada vez mais, e precisaremos de corpos depois, lá na frente, quando formos tão evoluídos que possamos habitar outros planetas menos conscientes, né, e podermos servir a Deus como vultos bíblicos, como mensageiros divinos, como irmãos mais velhos, assim como Jesus fez aqui no nosso planeta e tantos outros vultos bíblicos fizeram nesse planeta e que fazem em tantos outros. Então teremos essa função também, pessoal. Então, vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. E nunca encarem o desencarne como morte, não existe morte, né? Muito pelo contrário. Se pudéssemos entender o quanto mais vivos somos do outro lado, né? Vossos corações todos ficariam acalentados, ficariam seguros de que é na trilha melhor que possamos ter, que estaremos sempre amparados, né? Não há orfandade, não há abandono, não há erro da parte de Deus, é só o que temos que trilhar e o que prometemos e o que temos que cumprir, temos que levar a sério, muito a sério, porque é a nossa evolução, né? Nada pode ser maior, né? Nada inferior pode ser colocado na categoria de superioridade pelo nosso relativismo, né? Nenhum sentimento de ódio, nenhum sentimento de mágoa, nenhum sentimento de vingança pode sequer estar sendo a nossa prioridade frente a tudo que nos é de divino que temos que priorizar. Tudo que vem de dentro para fora, que está em nós e que tem que ser desenvolvido. Então, nunca sentimentos inferiores podem estar no local de sentimentos superiores, de sentimentos dignos, né, da referência divina que temos dentro de nós. Então, esse trabalho foi feito para essa família e englobando todas as outras de entes queridos que desencarnam, né? Então foi toda uma ajuda à família, essa família, as outras famílias, que as legiões angélicas foram retirando dos corações os sentimentos de dor, aflição e tristeza e repondo com luzes azuladas a certeza que nossos programas de vida seguem para o divino caminho de cada um. Pude ver esse espírito acordando, e quando ela acordou, a família inteira foi levada em dupla ali, para que ela pudesse ver. Todos estavam ali, todos puderam conversar ali com ela, e depois disso saíram ali aliviados, saíram ali muito felizes pela condição dela, por todo o apoio que ela está tendo aí no lado espiritual, pelo próprio merecimento, né? De alguém que sempre ajudou muito, se esforçou muito para ajudar aos seus, né? Então tem todo esse merecimento aí do recolhimento e tudo, já acordando, já tendo consciência aí do desencarne, mas nem por isso deixando de compartilhar com os seus familiares, né, encarnados, esse momento aí que ela se entendeu estar desencarnada, estar no lado espiritual, tá? Ela continuará em recuperação, né, por conta das doenças do corpo e tudo, nessa recuperação perispiritual,
né, que ela ainda está ali no hospital, com esse merecimento todo. Tudo está perfeito, meus amigos. Família Pereira Lima, tudo está perfeito. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O desencarne é uma outra divina oportunidade de nos olharmos sem máscaras, sem influências, né? De nos olharmos nus e cruz, né? Porque ali é o que somos, né? Porque enquanto na carne temos aparências, temos títulos, né? Temos ilusões, lado espiritual é a verdade divina nua e crua. Nós com a justiça divina diretamente, né? Não há embustes, não há teatros, não há nada. Há simplesmente nós mesmos abertos nessa energia divina que nos fortalece e nos ensina. Bom, vamos agora aqui ao segundo caso do nosso irmão Adriano. Ele sofreu há um tempo atrás acidente de moto, já fez cirurgia, já fizemos um trabalho aqui para ele também na parte espiritual e vamos pedir de novo por esse nosso irmão que está tendo algumas questões pós-cirúrgicas que têm sido mais dificultosas para ele passar, tá? Então, nesse meu irmão aqui, eu pude ver uma grande ajuda médica espiritual, vi os médicos retirando alguns metais ali das partes do corpo dele e realizando uma grande higienização nas partes afetadas, aplicando injeções nas regiões com focos infecciosos. E também eu pude ver um tratamento com luzes quentes, tá? Eu vi bastante a perna direita, assim, essa região da bacia, da perna, essa parte direita, né? Que os médicos espirituais estão tendo ainda mais foco ali, tá bom? Vi também pretos velhos darem um líquido verde bem grosso, bem espesso assim para ele, para ajudá-lo a recuperar energia e fortalecer a parte da alimentação, né? Que ele precisa disso, né? Para se fortalecer o corpo, né? Então, no plano carnal, que a família, né, as pessoas próximas façam caldos engrossados com proteína e vegetais, porque ele precisa se alimentar disso, né? Ele perdeu alguma questão vitamínica nesse período aí pós-cirúrgico e ele precisa se alimentar melhor. Não tem essa de não querer, né? Ele precisa se alimentar melhor. Da mesma forma, água fluidificada todos os dias, pessoal. Todos os dias faça a oração da fluidificação da água que está contida dentro do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que pegue um copo de água, ponha água, faça a oração da fluidificação da água e no dia seguinte tome essa água, que o plano espiritual vai depositar tudo aquilo que for de merecimento para cada um de nós, tá? Nos ajudando inclusive na proteção diária, né, de nossas atividades, para que nossa saúde do corpo possa contribuir com o nosso comportamento, para que a gente possa ter uma boa saúde para ajudar a nós mesmos e aos outros também, tá bom, pessoal? Peçam trabalho, peçam saúde, tá? Mas acima de tudo, façam por onde, tá bom? Aqui um outro recado para esse nosso irmão Adriano, para conter a ansiedade, né? Tá com muita ansiedade, muita falta de paciência e preocupações que estão atrapalhando, né, a pronta recuperação dele. Então assim, Adriano, confie em Deus e passe com resiliência esse seu desafio, tá bom? Passe com resiliência, passe com paciência, tá bom? Você precisa ter paciência. Eu sei que você é um cara sempre muito dinâmico, produtivo, você faz seus corres, né? Você tem aí esse seu compromisso com as suas coisas, mas olha, foi um jeito do plano espiritual te parar para que você, neste período, aproveite e reavalie uma série de coisas, né, na sua vida, viu? Essa parada, ela
é proposital, como tudo que acontece na vida da gente, né? Que possamos aprender com esses momentos, né? Mais do que lamentar e mais do que nos revoltar, tá? Ficarmos impacientes, ficarmos aí reagindo de forma negativa sobre os nossos desafios, tá bom, Adriano? Então, é um momento para você parar e você refletir, né? Ter essa conversa íntima sempre com o seu divino, que é o divino de todos nós, e aproveitar essa oportunidade, porque dessa oportunidade você vai sair outro, se você entender o porquê que ela está acontecendo. Se você assumir que o que aconteceu com você tinha que acontecer. Então, você é o único responsável pela sua recuperação, tá? Por meio das questões espirituais que vão te equilibrar nas questões aí materiais, porque você é um espírito, e eu acredito que já foi dito a você, é um espírito muito velho, que tem muito trabalho espiritual, que ficou aí parado e que você precisa usar essa energia que você tem espiritual, né? Para o trabalho espiritual, tá? Vamos ver aqui. Do Adriano foi isso. É isso. Agora vamos para o nosso irmão Ednelson. Também não é a primeira oportunidade que pedimos por ele, estamos pedindo novamente. O nosso irmão Ednelson, ele é um transplantado renal, está com alguns problemas de bexiga e muito proximamente, aí no dia 26 de abril, que possamos todos vibrar por ele, porque ele vai passar também por uma cirurgia na carne, tá bom, pessoal? Vamos sempre pensar também nesse nosso irmão Ednelson, tá? Por essas situações. Eu vou relatar agora para vocês o que foi realizado hoje cedo para esse nosso irmão, tá bom? Esse irmão tem muito merecimento pelas vidas passadas, onde ele apoiava na medicina, ajudou muita gente, tá? Pude ver ele sendo levado a uma sala para a realização de cirurgia espiritual. Logo, uma luz muito forte desceu no ambiente. Vi várias mãos iluminadas trabalhando as deficiências renais do organismo dele, fazendo o corpo retomar o processo de filtração como engrenagens voltando a funcionar. Vi uma outra parte da ajuda em operação na região da próstata, uma pré-operação na região da próstata, com os médicos espirituais já atuando e fortalecendo o corpo para a cirurgia que vai acontecer na carne. Vi retirarem algo do órgão, algo arredondado aí do órgão da próstata dele, e apoiaram também a cicatrização. Então, esse corpo já foi fortalecido pelo plano espiritual, mais uma vez, para que possa passar mais uma vez por esses desafios que ele vem passando, e não é de agora e não é por acaso, né? Passe também, acho que hoje essa parte médica ela foi bem forte em todos os casos aqui, então fica sempre esse recado, esse aprendizado, pessoal, para que a gente possa passar pelos nossos desafios. Alguns chamam de problemas, né? Tem problemas daqui, problema dali, não são problemas, nós temos que encarar como situações, como treinamento, né? É fácil? Claro que não. Como é que a gente pode dizer que é fácil? Mas ele se torna mais provável, né? Mais fortalecedor quando a gente entende que a gente está passando por tudo que a gente tem que passar. E temos que agradecer a Deus, porque por meio dessas situações a gente consegue evoluir. Tem que evoluir, tem que servir, pessoal. Tem que servir para a nossa educação espiritual, tem que servir. Não podemos passar em vão por esses nossos problemas, né? Só amaldiçoando o problema, né? A situação, sem entender o que ela traz de verdade para nós, né? O que essa sensação e esses acontecimentos trazem para nós. Eles podem e devem trazer para nós tudo de melhor, para que possamos amansar nosso coração, amplificar a nossa consciência e a nossa divina confiança em Deus. Tá bom? Então,
Isso é para todos nós, né? Para todos nós. Eu venho enfrentando também situações na minha parte de saúde carnal bastante graves, né? Mas eu não tô focada nisso. Eu quero focar, né, na minha recuperação, na minha cura espiritual, porque depois disso, né, sempre a partir disso, todo o restante nos é mais acalentador, eu diria, né? Fortalecedor, eu diria, para que possamos passar. Vamos agora aqui ao nosso irmão Salvador, né? Ele fez uma cirurgia de desobstrução do canal da uretra, então nós estamos falando aí de uma pós-cirurgia, né? Esse irmão foi levado a um plano de uma natureza lindíssima e colocado em uma mesa de operação ao ar livre. Essa foi uma vidência, né? E quando eu falo vidência, eu sou transportada também a cada um desses planos que eu relato aí a vocês. O plano espiritual me transporta e eu posso observar de muito perto, participo da oração, participo das vibrações, né? Sempre aquela gratidão a Deus por essa oportunidade, pessoal, tá? Sempre agradeçam a Deus pela oportunidade do trabalho, não reclamem, né? De nada, a tudo dai graças, a tudo vocês deem graças, como eu tenho tentado fazer sempre, tá bom? Então, uma natureza lindíssima e colocada em uma mesa de operação ao ar livre. Imediatamente, pelo grande carinho que muitos espíritos encarnados e desencarnados têm por ele, ficaram em seu entorno, orando e participando das vibrações de cura e recuperação. O mundo espiritual destacou seu enorme coração e amor pelo próximo, espírito que deixou o nome na Bíblia como um vulto bíblico, não à toa o nome Salvador. Pude ver estudantes da medicina espiritual acompanhando os procedimentos e muitos soldados do Nero no local em gratidão a esse espírito. Então é um espírito que tem já um nível de consciência bastante expandido, né? Principalmente no lado espiritual, porque quando estamos no lado material existe sim, né, uma diminuição de nós para estarmos encarnados. Então, quanto mais, por isso a parte espiritual, que é importante quando estamos encarnados, porque é por meio dessa parte espiritual que a gente não se desconecta de Deus e nem do que somos já no infinito e na eternidade, pessoal. Senão a gente fica aqui só um corpo passando pela vida sem propósito, sem alcançar êxito e merecimentos e evolução acima de tudo. Então é isso que nós nos transformamos aqui na carne, quando estamos apenas passeando, estamos apenas perdendo o nosso tempo aqui na carne, né? Sem levarmos conosco aí uma bagagem bonita, né? Uma bagagem de bons feitos, uma bagagem de um bom coração, uma bagagem do comprometimento com a parte espiritual. É isso que nós temos que levar. O restante vai ficar aqui, viu? Vai ficar aqui e vai se perder, né? Vai se esparramar, né? Porque isso tudo nos é emprestado, né? No período que estamos aqui encarnados. Tá bom, pessoal? E é por isso que é importante, tá? Vamos agora aqui ao nosso irmãozinho Heitor, né? Quando eu falo irmãozinho, porque é uma criança encarnada, mas é um espírito extremamente bonito, né? Pedimos ajuda hoje ao Heitor e a mãe dele, a Carol, né? Porque houve uma questão de pneumonia no corpo dessa criança, com um quadro aí que foi se agravando. Então, vou descrever o que foi realizado agora cedo. Tudo se iluminou com a chegada da Mãe Maria, que tomou essa criança nos braços e envolveu a mãe Carol neste grande abraço de amor, consolo e cura. Os médicos espirituais utilizaram um equipamento para aspirar os pulmões, né, e seguir desobstruindo todo o caminho das vias respiratórias. Na sequência, o bebê foi entregue a uma pretinha velha que lhe preparou um medicamento com os elementos naturais da divina natureza do entorno.
e para afastar infecções, né? Que a mãe tenha a divina confiança em Deus, né? Não apenas nos momentos felizes, tá? Mas também nos grandes desafios que são os responsáveis por nos levarem a Deus. Irmã e mãe Carol, a tudo dai graças, a tudo dai graças. O que aconteceu hoje, né, foi um grande exemplo, né, de merecimento e oportunidade que Deus nos dá para entendermos que os desafios, eles não vão desaparecer, eles estarão conosco em várias etapas da vida, das nossas vidas, dos nossos parentes, dos nossos filhos, mas a diferença está como reagimos. A diferença está nessa certeza que tem que nos popular nosso espírito, nossa alma, de tudo quanto é jeito para refletir no nosso corpo aqui na terra, na carne, da gente nunca duvidar de Deus, da gente sempre entender que Deus está em todos os lugares, dentro de nós, ao nosso lado, fora, em tudo que possamos fazer, tá bom? Veja uma profunda recuperação do seu filho. É isso que eu pude ver e receber aqui de mensagem, tá bom? Nos pedindo aqui a uma família também que teve dengue, aí depois pneumonia, né? São a Marina, o Wesley e Ednilson, né? E aí eu vou falar agora o que foi visto e quais são as mensagens aqui do plano espiritual para essa família, tá bom? Recado imediato do plano espiritual foi a necessidade urgente desses irmãos em trabalharem espiritualmente, mas de acordo com os seus tamanhos e responsabilidades e seus programas de vida. São espíritos muito grandes, tá? Que se estiverem fazendo algo espiritual, é sinalizado que é muito pouco perante a responsabilidade nessa vida que esses irmãos têm, porque são irmãos que não é para estarem precisados, são irmãos que precisam estar na posição de ajuda e de apoio ao próximo, tá? Que tem um potencial imenso para ajudarem aos outros com as suas mediunidades que já estão e deveriam já estar numa elevada ordem, tá? As doenças e sensações do corpo são frutos da baixa energia no trabalho e atividades espirituais, quer dizer, estão aí se subjulgando quando deveriam estar, né, em realidades muito superiores com relação ao trabalho espiritual, tá? Então tudo fica mais desprotegido e aberto. São chamamentos divinos para acordarem. Deus mostra o pequeno para não ocorrer o maior, né? Deus mostra que podemos ir pelo amor do que termos que ir pela dor, pessoal. Então façam a vossa parte, confiem em Deus. Fazer a vossa parte é orarem para os outros, no meio dos outros, pelo menos uma vez por semana, em orações espíritas bem cristãs, para merecerem de Deus as vossas graças que estão aí para todos, tá bom? Na prática da mediunidade, no bom comportamento diário, em tudo isso, sempre preocupados com a própria evolução e a dos seus irmãos de jornada evolutiva. Certo? É isso. Vamos aqui também ao nosso irmão Robson. Não é a primeira vez que nós pedimos aqui da parte médica para ele, mas teve muita ajuda e recados espirituais muito importantes. Tá bom, Robson? Tá? Confia naquele que te mantém em pé. Pude ver os médicos espirituais passando scanners em todo o seu corpo. Aqueles equipamentos de luz que foram passando assim em todo o seu corpo, mas principalmente na região da bacia para baixo, na região das pernas, na região óssea e também na região aí da sua coluna, tá bom? Faça a sua parte no mundo. Olha, é repetitivo, pessoal? Vocês acham que é repetitivo? Não, é divino.
É divino eu poder ter voz para repetir isso, para que eu seja esse transporte de informações do plano espiritual para os encarnados que pedem, né? É divino eu ter essa voz, é divino eu poder passar essa mensagem, é divino que esses espíritos possam ter recebido a oportunidade de receberem mensagens, né? Então façamos a nossa parte, pessoal, tá? Faça a sua parte no mundo, trabalhe espiritualmente com afinco, pois com isso você continuará tendo a doença, mas não os sintomas, do jeito que poderiam te afetar extremamente, meu irmão Robson, tá? Você é um exemplo vivo de que você tem a doença, mas não tem os sintomas da forma que a sua doença está manifestada no seu corpo, tá bom? Seja grato todos os dias pela sua condição, pois por meio dela é que você entenderá a importância da tarefa espiritual e de sua evolução. A doença, por obra e graça de Deus, caminha contigo e o fará não se esquecer da sua missão, tá? Então procure fazer a sua parte espiritual de forma aprofundada para que você se mantenha em pé. Não esteja à mercê de uma cama, entrevado numa cama, sem poder se locomover, tá bom? Então, ela estará aí com você, sempre te lembrando, sempre te empurrando para o trabalho espiritual, porque uma vez que você experimentar de estar numa cama sem o movimento, tá? Não espere isso acontecer, meu irmão Robson, não espere isso acontecer, tá bom? Você tá tendo tantas oportunidades, tantas ajudas, que é para você não cair, que é para você se manter firme apesar da sua doença material, tá? E por obra e graça de Deus é assim, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo aqui, participando dessa gravação, dessa sintonia, dessa energia. Eu agradeço a todos os trabalhadores espirituais, agradeço a Deus em primeiro lugar, a Jesus, ao nosso diretor planetário, o Senhor João Evangelista, as legiões angélicas, mensageiras, a grande Mãe Maria, Maria Madalena, mulheres bíblicas, né? Ao doutor Bezerra de Menezes, suas legiões de companheiros, Oswaldo Cruz, Alberto Seabra Almeida Lima, agradeço ao Nério, suas legiões de comandados, pretinhos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, Exus da justiça, Exus guardiães, guardiães das nossas casas, das nossas ruas, de territórios. Agradeço aos boiadeiros, marinheiros, cavaleiros, aos nossos anjos guardiães. Agradeço a todos os espíritos que trabalham em prol dos seus irmãos. Fiquem todos sempre com as bênçãos divinas, merecendo-as. E até domingo que vem, meus amigos, né? Deus pague a todos.